Papo Literário. Apoio Cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Qual a técnica para escrever um roteiro para cinema? E quando esse roteiro é destinado a um documentário? Ele tanto pode ter narração como se basear mais em depoimentos. O importante é a ideia inicial. Hoje trazemos uma reportagem sobre o curta documentário Tempo Inhamuns, de Dawana Vale. Natural de Tauá, Dawana Vale é formada em psicologia e é membro do Laboratório de Estudos sobre Ócio, Trabalho e Tempo Livre. As pesquisas dela se direcionam desde 2012 para a região dos Inhamuns, sertão cearense, onde o curta documentário de aproximadamente 22 minutos foi gravado. A intenção do projeto é demonstrar que existem diversas maneiras de lidar com as temporalidades cotidianas e não apenas as sugeridas pelos centros urbanos contemporâneos. Durante o mestrado eu procurava um tema que fosse útil não só para mim, mas para algum tipo de debate, que não fosse uma dissertação de gaveta, eu chamo. E eu optei por ir lá nas minhas raízes, que sou lá da região dos Inhamuns, para investigar como as pessoas da zona rural do sertão dos Inhamuns, como é que elas fazem uso das temporalidades delas. Se elas têm um tempo tão apressado, se é um tempo medido, se é um tempo voltado para o ócio, se não é. Eu tinha essa curiosidade. Apesar de ser de lá, eu não tinha ido ainda com os olhos de cientista. Ela foi responsável pelo roteiro e pela direção. Foi a primeira vez que eu pensei nisso. Não imaginei que fosse complexo, né? A gente, vamos lá, vamos filmar, mas tem que partir de uma ideia principal e na verdade, eu gosto de escrever, tenho esse hábito de escrever, então para mim foi uma experiência rica de pensar esse roteiro e principalmente assim, eu quis, inclusive, eu acho que nem tem uma imagem minha, talvez só de costas, eu quis que os grandes personagens da pesquisa fosse o principal desse documentário. Eu não queria que aparecesse um narrador, não sei porquê, eu queria, não, deixa que sejam eles. Tinha até essa hipótese de ter uma voz, né, narrando, mas aí eu preferi que ficassem os depoimentos. Eu pensei, vamos mostrar que tem como a gente conviver com o tempo de várias outras formas, que não só o tempo medido pelo relógio, fazendo as atividades deles baseadas em outras medidas que não o relógio. E aí tem lá o seu Maurílio, que acorda cedo por si só, não é? Tem a Dona Branca, que diz que nunca usou despertador na vida dela e sempre acordou cedo. E aí tem o outro personagem, que é o seu Chico Berto, que diz que não usa muito relógio, prefere medir as horas pela posição do sol. São depoimentos desses 5 personagens, eles falando da experiência deles com a medida do tempo. Ficou curioso para assistir? Então, veja como acessar o documentário. Esse documentário ele já foi lançado, a gente teve um momento na Livraria Cultura e desde então eu disponibilizei esse documentário num site, porque eu acredito que seja mais útil, que ele vá ao alcance das pessoas, que não fique só gravado em um CD numa estante da universidade. Então a gente está hospedando esse documentário num site que é www.dawanavale.com.br e esse vídeo está lá disponível para quem quiser assistir. Mas...